Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Vamos ler para a nossa meditação e para fazermos o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Leremos no capítulo 1, no verso 1. Depois leremos também no capítulo 2 e no verso 4 a seguir. Louvado seja Deus. Capítulo 1, verso 1, e capítulo 2, verso 4. Dois textos nós vamos ler para fazermos um breve estudo dessa carta do apóstolo Pedro. Quem já encontrou diz amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler então, irmãos? Capítulo 1, verso 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Agora vamos lá no capítulo 2, no verso 4. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita a preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem esta pedra é preciosa. Para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, mas os que também foram destinados. Amém? Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos? Vamos meditar um pouco nessa epístola do apóstolo Pedro. Essa carta, ela nos traz o aprendizado de que Pedro, um pescador transformado em líder do colegiado apostólico de Jesus Cristo. Pedro, aquele que vivia da pesca, e o Senhor o chamou e disse: a partir de agora, você não será mais pescador de peixe, mas pescador de almas. Aleluia. Pedro, irmão de André. André era um dos discípulos de João. Em São João, no capítulo 1, a partir do verso 35, diz que João estava junto com 2 discípulos e Jesus Cristo ia passando. Aí ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Esses 2 discípulos, um é André, o outro a Bíblia não menciona o nome. Começaram então a aproximar de Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, onde tu moras? Aí Jesus levou eles até a sua casa. Tem pessoas que dizem que Jesus não tinha casa, né, irmãos? Mas a Bíblia confirma que tinha. Seria até bom a gente ler. Vamos aí em São João, capítulo 1, verso 35.
São João, capítulo 1, verso 35. Quando os irmãos vão achando, eu vou dando seguimento aqui à palavra. Então, irmãos, André, mais um outro discípulo, que era o discípulo de João, aproxima de Jesus. Jesus, então, leva eles até a casa dele, por volta de 4 horas da tarde. Então, eles começam a seguir Jesus. Mas André era irmão de Simão Pedro. Então, André apresenta Simão a Jesus. Aleluias. É maravilhoso quando alguém nos apresenta a Jesus Cristo, né, irmãos? Eu creio que vocês, todos nós que estamos aqui hoje, na presença do Senhor, o Senhor usou alguém para lhe levar a palavra e lhe levar até Jesus Cristo. O Senhor usa André, o irmão de Simão, e leva Simão até Jesus. Encontraram aí, irmãos? O irmão de Jó encontrou? Leia, por favor. Capítulo 1, verso 35 até o 42. Por gentileza. Isso. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo por ali andar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, então ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: Já achemos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Está vendo aí? André então apresenta Simão a Jesus, dizendo: Nós encontramos o Mestre. Jesus disse: Tu és Simão, mas a partir de agora tu serás Cefas. Simão, portanto, é chamado por 3 nomes na Bíblia Sagrada. Simão era o nome verdadeiro dele. Pedro e Cefas têm o mesmo significado. Cefas na linguagem aramaica, Pedro na língua grega. As 2 palavras têm o mesmo significado, significa pedra. Um pedacinho de pedra. Petros. Petros traduzido, em grego é Petros, traduzido para português, Pedro, significa pedra. Por isso eu fiz até questão de ler aqui, irmãos, o texto que fala sobre a pedra, mas nós vamos ainda chegar lá. O fato é que quando Deus muda o nome de uma pessoa, é porque Ele tem uma obra grande a fazer na vida dessa pessoa e quer ter uma intimidade profunda com essa pessoa. Nós encontramos na Bíblia Sagrada pelo menos 3 homens a qual Deus trocou o seu nome. Abrão, em Gênesis capítulo 17, verso 5, que era Abrão, e o Senhor mudou para Abraão, dizendo: Você será pai de grandes nações. Aleluias. Jacó, em Gênesis capítulo 32, verso 18, o Senhor troca o nome dele para Israel. Diz que ele lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Então o Senhor trocou o seu nome de Jacó para Israel. E Pedro, em São João 1,42,
que o Senhor troca o seu nome de Simão para Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Simão, então, agora se torna Pedro e começa a caminhar com Jesus Cristo. Começa a se cumprir a palavra do Senhor, que ele não seria simplesmente um pescador de peixe, mas se tornaria um pescador de homens ou de almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí inicia-se então, irmãos, a carta, essa primeira carta que Pedro escreveu, enviada aos judeus, assim como Tiago, Pedro escreve aos judeus que estavam na diáspora, ou seja, os judeus que estavam dispersos em outras cidades. Como ele diz aqui, na Galácia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Bitínia, que são eleitos segundo a presciência de Deus. Já no capítulo 1, Pedro traz um grande ensinamento para nós sobre o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 1, no verso 5 até o 12, Pedro destaca o inestimável valor da fé, tendo como alvo final a salvação da nossa alma. E destaca ainda a importância de vivermos em santidade neste mundo. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 1, no verso 16, que fala sobre a santidade. Capítulo 1 da Epístola de Pedro, que nós lemos, no verso 16, diz assim: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, nesse primeiro capítulo, Pedro já começa exortando aos receptores da sua carta, a igreja que iria receber essa carta, porque ainda que ele não escreveu especificamente para uma igreja, mas os cristãos são igreja. Então, quando ele escreve aos cristãos judeus que estavam dispersos em várias cidades, por que não dizer que ele estava escrevendo para a igreja do Senhor? Exortando a respeito da santidade. Aí é aquela questão que às vezes nós nos equivocamos e achamos que não é possível ser santo. Mas sim, é possível. Porque Deus não iria cobrar de nós algo impossível. Ademais, ser santo não significa que seremos igual a Deus. Ser santo significa ser separado do pecado. O Senhor separou para ele um povo. E esse povo é chamado do povo santo de Deus. Então Pedro diz aqui no capítulo 1, verso 16, que está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A palavra do Senhor é revelada através do apóstolo Pedro: sede santo, porque eu sou santo. O cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, são separados desse mundo de pecado. São separados, são limpos, purificados de toda impureza do pecado, porque fomos lavados no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ao verso 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal, não fingido. Amém incessantemente, amem incessantemente uns aos outros, de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2, Pedro destaca
Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, irmãos, no capítulo 2, nós veremos o ensinamento que Pedro traz, inicia apresentando Cristo como a pedra viva que sustenta a igreja. Nós até lemos aqui já no capítulo 2, verso 4, quando fala de Cristo como a pedra viva. Porque a pedra, os irmãos sabem que é a base. Quando se constrói uma casa, ou um prédio, um edifício qualquer, na base tem que ter pedra, não é isso? Quem concorda comigo? Porque a pedra é firme, a pedra é que vai sustentar. E a igreja, agora eu estou falando igreja, mas não é a construção, não é o templo. A igreja no sentido espiritual, nós, os cristãos, estamos estruturados sobre uma base. Estamos estruturados sobre um firmamento. Esse firmamento, essa base, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que o Senhor levanta Pedro, que tem o nome de pedra, para ser o líder do colegiado apostólico. Depois ele inicia a igreja e se torna líder da igreja de Jerusalém, mas com significado, porque a igreja está firmada sobre uma pedra. Mas essa pedra que a igreja está firmada, presta atenção nisso. Essa pedra que a igreja está firmada não é Pedro. A igreja católica prega que a pedra que Jesus disse é Pedro, mas não. O significado de Pedro no grego, Pedro, são pedrinhas pequenininhas. Mas Jesus é a rocha. Aleluia. Jesus é a pedra maior, a pedra angular, é a rocha inabalável. O Senhor usou sim Pedro como ministro, como apóstolo, para levantar a igreja. Mas essa igreja não foi levantada sobre Pedro, porque Pedro também morreu, Pedro partiu dessa terra. Mas essa igreja está estruturada sobre o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Glória a Deus, aleluia. A igreja não se abala. Pode vir o que vier, já se levantou desde o início do cristianismo. Muitas perseguições contra a igreja. Mas a igreja, quanto mais é perseguida e quanto mais sofre, mais ela cresce. Porque ela está estruturada sobre uma estrutura forte, e essa estrutura é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Continuando aqui no capítulo 3, louvado seja Deus. Pedro dá algumas instruções e conselhos práticos sobre a boa vivência entre o marido e a mulher. E além de nos exortar a praticarmos o bem, para termos uma vida longa e feliz. Eu queria ler pelo menos algum versículo aqui do capítulo 3, porque essa carta de Pedro, irmãos, no decorrer dessa carta nós encontramos um vasto conteúdo teológico e doutrinário. Tem doutrina importante nessa carta. Pena que o tempo não é suficiente para nós aprofundarmos em cada versículo, cada palavra. Mas os irmãos em casa podem aprofundar. São apenas 5 capítulos. Então leiam em casa, preste atenção, estude, porque essa carta traz um grande ensinamento doutrinário. Vamos ler aqui pelo menos os versículos iniciais do capítulo 3, que diz assim: igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas para cada uma a seu próprio marido, para que se ele
para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aqui já traz um ensinamento para as esposas que são crentes e que os maridos não são. Para elas terem um comportamento de serva de Deus, para que o marido possa observar o seu comportamento e através do seu comportamento você vai ganhar o seu marido para Jesus Cristo. Continua no verso 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joia de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mais um ensinamento para as irmãs não se preocuparem com a beleza exterior, mas se preocupar com a beleza interior. Ser cheia do Espírito Santo de Deus, ter um espírito manso, ser cheio da unção, cheio do poder de Deus. Aleluia. Pois foi assim também que no passado costumava se enfeitar santas mulheres que esperavam em Deus, estando a cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora é para os maridos. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Podemos observar, irmãos, que tem a lição para as esposas, tem a lição para os maridos. Cada um no seu devido lugar, obedecendo a palavra de Deus. O Senhor vai abençoar e a nossa oração será ouvida. É isso que a palavra de Deus, é isso que o texto bíblico está dizendo. Que se nós obedecermos os ensinamentos do Senhor, a nossa oração será ouvida. Portanto, irmãos, nós devemos orar, mas também devemos obedecer a palavra de Deus. Através da nossa obediência, nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Como lemos no início, através do modo de viver, através do exemplo, as esposas podem ganhar os seus maridos e vice-versa também. Os esposos também podem ganhar a sua esposa. Pode ganhar os seus filhos, pode ganhar o seu vizinho. Eu sempre digo que, às vezes, o nosso testemunho, o nosso exemplo, fala mais do que as palavras. E a palavra de Deus está afirmando isso. Se não é possível você falar, mas o seu exemplo, o seu comportamento, o seu modo de vida, vai falar por você. Aleluia. Por isso, seja cheio do Espírito Santo e obediente à palavra de Deus. Porque você a todo instante vai estar proclamando a palavra de Deus e glorificando o nome dele. Porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Da mesma forma, glorificar a Deus não é só com palavras, não. Glorificar a Deus não é só quando nós erguemos a nossa voz e dizemos glória a Deus, não. Através das nossas atitudes, nós glorificamos o nome do Senhor. Através do nosso comportamento, nós glorificamos o nome do Senhor. Através do nosso exemplo de vida, nós glorificamos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos aqui ao capítulo 4. Pedro inicia apelando para vivermos uma vida de pureza. Vamos aqui, capítulo 4, verso 1 até o 6. Falou sobre santidade, agora está falando sobre pureza. Vai no mesmo sentido.
Olha o capítulo 4, verso 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez, em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para esse fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo a Deus. O apóstolo Pedro estava escrevendo aos judeus, como eu já disse. O apóstolo Pedro estava escrevendo aos judeus cristãos, convertidos. E esses judeus estavam sofrendo crítica dos gentios. Por quê? Porque agora eles tinham uma maneira de vida diferente. E assim que o cristão deve ser. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Mas nós somos cristãos. Nós somos convertidos ao cristianismo. Portanto, nós devemos ter uma conduta diferente. Uma conduta pura, uma vida pura na presença de Deus. E aqui o texto diz que eles, como cristãos e judeus, eles tinham deixado as bebedices, tinham deixado a embriaguez, tinham deixado o que mais? As práticas libertinas, os desejos carnais, as orgias e as indetestáveis idolatrias. Mais uma vez nós estamos vendo à luz da Bíblia Sagrada que o cristão ele é separado. O homem e a mulher, quando se converte ao cristianismo, ele muda as suas atitudes. O cristão não vive se embriagando, não vive em práticas libertinas, não vive nos desejos carnais, porque a carne cobiça para o mal. A carne tem desejos que são contrários à vontade de Deus. Mas se nós somos salvos em Cristo Jesus, muitas das vezes nós temos que renunciar o desejo da nossa carne para fazer a vontade de Deus. Porque a carne pende para o pecado, mas o espírito do servo, da serva de Deus, busca para a santidade, para a pureza espiritual. Aleluia. Se você é um novo convertido, você está propenso a sofrer críticas, como os judeus estavam sofrendo críticas, porque os gentios ainda não tinham conhecido o Evangelho, ainda não tinham recebido a palavra do Senhor Jesus Cristo, então eles criticavam, eles achavam estranho por que os judeus tinham mudado as suas práticas de vida. Acontece muito hoje. Hoje nós gentios já fomos alcançados pela palavra de Deus, graças a Deus. E quando convertemos, quando deixamos as práticas do pecado, aqueles que nos acompanhavam, aqueles que eram amigos ou que são amigos ainda, mas acha estranho. E às vezes vai criticar, vai falar mal, porque vai achar estranho que você mudou repentinamente o seu modo de vida, mas você mudou para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você mudou porque agora você é um cristão, uma cristã salva em Cristo Jesus. Você agora faz parte
parte da igreja de Cristo, que está estruturada nessa pedra, que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No último capítulo, o capítulo 5, Pedro nos dá uma aula de teologia pastoral. Ele nos aponta a humilhação debaixo das potentes mãos de Deus como caminho da nossa exaltação. E também nos alerta sobre a necessidade de permanecermos vigilantes e sóbrios para resistirmos ao diabo com firmeza da nossa fé. O capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, o diabo, nosso inimigo, nosso adversário, vive ao nosso derredor. Assim como vivia ao derredor daquele povo, ele vive também ao nosso derredor nos dias de hoje. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos resistir ao diabo. Resistir, irmãos, é não ceder à tentação de Satanás. Assim como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, conforme está em São Mateus capítulo 4, São Lucas também capítulo 4, mas Jesus resistiu o diabo. O diabo veio usando até mesmo textos bíblicos achando que enganar Jesus, mas ele não iria conseguir. Mas Jesus resistiu. Resistir não é ceder à tentação do diabo. Resistir não é fazer vontade dele. Resistir é bater de frente. Resistir é lutar, é batalhar e não ceder à tentação do inimigo. Resiste ao diabo e ele fugirá de vocês. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ainda diz mais: sabendo que os salvos, os companheiros de vocês, os irmãos de vocês na fé, e todo mundo estão sofrendo também. Mas o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Aleluias. Então não temos o que temermos, porque o Senhor está nos fortificando. O Senhor está nos fundamentando. O Senhor está nos dando graça para permanecermos firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa carta também, irmãos, o apóstolo Pedro, ele destaca sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tema central dos escritos do apóstolo Pedro. Basicamente, eu já falei sobre isso. Pedro sendo líder do colegiado apostólico, mas ele volta a refletir sobre a grande obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Pedro é aquele homem que negou Jesus por 3 vezes, mas Jesus fez questão que ele afirmasse que o ama por 3 vezes, para apagar aquelas 3 vezes que ele havia negado o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Pedro é muito mencionado na Bíblia, porque na Bíblia é o que mais fez perguntas, questionou alguma coisa, exatamente por ser o líder dos apóstolos. Sempre estava na linha de frente. Creio eu que talvez a dúvida era de outro, mas eles passavam para ele e ele
perguntava. Mas é um homem que teve uma grande intimidade com Jesus Cristo. O homem a qual o Senhor Jesus lhe entregou a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Após Jesus lhe perguntar as 3 vezes, São João no capítulo 21, o Senhor Jesus lhe dá essa autoridade, essa ordenança: apacenta as minhas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu filho. São João capítulo 5 e o verso 4. O Senhor Jesus colocou Pedro como pastor, e assim como coloca nos dias de hoje, levanta homens para pastorear a sua igreja. Mas o supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o tema principal dessa carta de Pedro. E ele é o firme fundamento sobre o qual nós estamos firmados. E assim nós concluímos o estudo dessa carta. Glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus Cristo.